coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa. Na paz do Senhor, amados irmãos, voltamos aqui novamente com a palavra de Deus, onde nós estamos estudando aqui, estamos pregando a palavra de Deus sobre os vivos e os mortos, a qual tem duas diferenças entre o vivo e o morto, né? O vivo sabe do dia de amanhã, o vivo sabe do sentimento, mas o morto, o que morreu, não tem mais nada, não tem mais sentimento, não tem mais amor, não tem mais nada, né? Esse já é o segundo vídeo que nós estamos pregando sobre essa palavra, sobre essa passagem, e eu quero dar continuidade nessa palavra, que é onde nós paramos lá em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e o 10, mas agora eu quero continuar agora ali em Lucas, capítulo 16, né? E capítulo 16, versículo 24, ali onde fala da parábola, onde Jesus conta uma parábola do rico e o Lázaro, né? O rico, ele tinha de tudo, né? Ele tinha de tudo, mas a palavra nos mostra que ele era um miserável, né? Deus tinha abençoado ele, tinha dado de tudo, ele era um miserável, não dava nada. Aqui também o Lázaro era aquela pessoa pobre, que não tinha nada, era pobre mesmo, e ainda tinha problemas de saúde, né? Cheio de chagas, cheio de doenças. Os dois morreram, um dia morreram os dois, tanto o rico como o pobre Lázaro, né? O rico, por ser miserável, né? Tinha tudo, por ser miserável, né? E não ter amor ao próximo, foi pro inferno. E o Lázaro, que era doente, era pobre, foi pro céu. E nessa palavra nós mostra que o rico lá no inferno, ele clamava, né? Porque ele queria que alguém fosse falar com a sua família, com seus irmãos, para avisar que mudassem as suas atitudes ou algo parecido, para eles não irem também para onde ele estava. E agora eu quero continuar essa palavra com você. Eu quero ali no versículo 24, diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar. Olha só, estava no inferno, né? Estava atormentado, até a língua estava em chama, né? Que terrível isso, né? E disse assim, ó: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo. Aqui é que eu quero chegar para você, ó. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Como dizendo, ó, não tem como tu vir daí para cá, e também não tem como vir daqui para aí, né? Não tem como. E disse ele no versículo 27, e disse ele: rogo-te, isso que ele está falando é o rico no inferno, ó. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E olha só o que disse o rico. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha só, o rico queria que um morto fosse lá falar, né, com o vivo, né? Mas aqui Deus está dizendo que não tem como o morto vir falar com o vivo e o vivo falar lá com o morto. Não tem, não tem essa hipótese. É a palavra de Deus mostrando para você, ensinando você. E olha só o versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Não tem como vir um morto para avisar. A palavra de Deus está dizendo que o morto não tem como avisar o vivo, e o vivo não tem como avisar o morto. Não tem essa hipótese, está totalmente fora de cogitação vir um ente querido nosso querer vir para nós avisar alguma coisa. O próprio rico queria que um dos mortos fosse lá dar o testemunho lá
para que os irmãos dele não viesse para onde ele está. Mas Abraão diz que não tem como, não tem. É a palavra de Deus falando, manifestando essa verdade para você. Outra palavra que eu quero mostrar para você está lá em Marcos. Eu já preguei esta palavra, já preguei nos vídeos atrás. Vá lá no Facebook, lá no YouTube, né? E você vai ver que esta palavra eu já preguei, mas eu quero mostrar para você também em Marcos ali, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, né? Diz ali no versículo 5, diz assim, ó: e Pedro, aqui essa palavra nos mostra que Jesus Cristo subiu ao monte com os discípulos, né? Subiu ao monte com os discípulos, e lá a palavra diz que Jesus se transfigurou, e diz que Pedro e os outros discípulos estavam dormindo, mas de repente eles se acordaram. Pedro se acordou e viu 3 pessoas: Jesus Cristo, Moisés e Elias. E olha, eu vou ler essa passagem. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Olha só, muitas vezes você vê algo, você está tão fraco espiritual, ou uma tristeza tomou conta de você, você está tão fraco que o diabo começa a colocar sobre a tua mente, sobre os teus olhos, algo que não existe, algo que não está ali, que não é um seu ente querido, não é aquele familiar, não é. E a palavra diz, ó, pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com ele. Então, nem aquele Elias, Moisés já tinha morrido, Elias nem chegou a conhecer a morte, né? Foi elevado ao céu, né? Mas Pedro queria fazer ali tendas ali para eles, mas Deus se manifestou entre as nuvens, a sua voz se manifestou dizendo: olha, este aqui é o meu filho amado, a ele ouvi. Amado irmão, meu amigo, não caia nas conversas. Muitas pessoas estão caindo nessa conversa, caindo na história que o ente querido está vindo para dar notícias, para falar isso e aquilo. Isso é mentira de Satanás. Amarra isso, repreende isso, porque isso é demônio. Você me desculpa, mas é a palavra de Deus falando. O Espírito Santo de Deus se manifesta e ele fala a verdade. Ele quer te acordar, ele quer tirar você dessa ilusão, dessa mentira. Nós vimos Eclesiastes capítulo 9, você abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 ao 6 e o 10, Lucas capítulo 16, versículo 27 ao 31, Marcos capítulo 9, versículos 5 ao 8, e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que ali fala onde o próprio Satanás se faz como anjo de luz. Amados irmãos, que essa palavra venha ter aberto os teus olhos. Não te engana, não te deixe enganar. Olhe somente para Jesus Cristo. Olhe somente Ele, porque Ele é a verdade. A verdade vos libertará. Ele é o Jesus que nós precisamos. Sabemos das nossas dores quando nós perdemos um ente querido. Mas não se deixe fraco para o diabo querer enganar você com mentira. Essa é a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém?